Kevin Durant é sem dúvida um dos jogadores mais talentosos e completos que a NBA já viu. Com a combinação de tamanho, habilidade e versatilidade, ele conquistou títulos, prêmios de MVP e solidificou seu nome entre os maiores pontuadores da liga. No entanto, sua trajetória é cercada de debates e controvérsias, especialmente em relação às suas escolhas de carreira. A decisão de deixar Oklahoma para se juntar ao super time do Golden State Warriors foi um divisor de águas, levantando questões sobre a forma como ele buscou os campeonatos. Nesse vídeo, vamos explorar o legado de Kevin Durant, analisando sua carreira, o impacto de suas escolhas e refletindo sobre a verdadeira medida de seu sucesso na NBA. Ficou curioso? Então se liga no vídeo de hoje. A chegada e o impacto imediato. Quando Kevin Durant chegou à NBA em 2007, o mundo do basquete estava ansioso para ver o que um jovem de 2'8", com a habilidade de ala armador, poderia fazer. Selecionado como a segunda escolha do draft, logo atrás de Greg Oden, Durant não apenas cumpriu as expectativas, ele as superou de maneira impressionante. Sua primeira temporada com o Seattle Supersonics foi uma declaração de intenções. O prêmio de novato do ano foi apenas o começo de uma jornada que o levaria a ser considerado um dos melhores jogadores da história da liga. Durant entrou na NBA em um momento crítico para a liga. O Seattle Supersonics, ainda tentando se reconstruir, não era um time de destaque, e isso deixou Durant com espaço para crescer sem a pressão de uma franquia vencedora imediatamente. Porém, o que se viu foi um talento pronto para transformar qualquer time. Sua habilidade de pontuar parecia inata, arremessava com precisão de qualquer lugar da quadra, do garrafão à linha de 3, e seu jogo de transição parecia sempre um passo à frente dos adversários. Mas não se tratava apenas de números. Durant tinha uma mentalidade de assassino, uma confiança que se refletia em sua postura silenciosa em quadra. Quando o Supersonics se mudou para Oklahoma City em 2008 e o time se tornou o Thunder, a franquia viu sua estrela jovem brilhar ainda mais intensamente. Ele então era o novo rosto da nova era da franquia, mas logo ele não estaria mais sozinho. O Thunder, sob a liderança do então General Manager Sam Prest, começou a montar uma equipe de jovens talentos, e as escolhas no draft dos anos seguintes seriam decisivas para o futuro do time. Em 2008, o Oklahoma selecionou o Russell Westbrook como a quarta escolha do draft. O Westbrook, um atleta explosivo e intenso, era considerado um projeto de grande potencial, mas com muitas dúvidas sobre sua capacidade de se encaixar ao lado de Kevin Durant. Mas ao longo do tempo, a dupla foi se ajustando, criando uma dinâmica de jogo única. Enquanto Durant se destacava pela sua habilidade de pontuar e pelas boas tomadas de decisões, Westbrook trazia uma energia e uma agressividade incomparáveis, características que complementavam o estilo de jogo de Kevin Durant. Em 2009, o Thunder, que já possuía Durant e Westbrook, selecionaram James Harden como a terceira escolha do draft. Harden, que foi uma grande surpresa para muitos, logo provou ser um dos jogadores mais habilidosos de sua geração. Sua habilidade para criar jogadas, sua visão de quadra e seu arremesso perfeito logo o transformaram em uma peça-chave ao lado de Kevin Durant e Westbrook. A química entre os três foi inegável, e o Thunder parecia ter encontrado a fórmula perfeita para o sucesso. A partir de 2010, Oklahoma passou a ser uma das equipes mais empolgantes da liga. O Thunder não era mais um time em reconstrução, eles eram uma ameaça real no Oeste. Em 2012, o time alcançou as finais da NBA enfrentando o Miami Heat, mas acabou sendo derrotado. Apesar da derrota, ficou claro que o Thunder estava mais perto do que nunca de conquistar um campeonato. Mas essa ascensão foi também o começo de um dilema para Kevin Durant. Ele seria capaz de conquistar um título com esse time jovem e inexperiente, ou ele precisaria de mais para chegar ao topo? A resposta para essa pergunta começaria a se desenhar nos anos seguintes. Mas o que ficou claro após as finais de 2012 foi que, por mais talentoso que fosse, Durant precisava de mais do que apenas um grande time ao seu lado. E a partir daí, as escolhas que ele faria ao longo de sua carreira teriam um grande impacto sobre como ele seria lembrado na história da liga. A polêmica mudança para o Warriors. Traição. Após a derrota nas finais de 2012 para o Miami Heat, o Thunder parecia estar em ascensão, mas a saída de James Harden em uma troca por questões financeiras começou a comprometer o equilíbrio do time. Durant e Westbrook continuaram a crescer como estrelas, mas a ausência de Harden e os constantes atritos entre Durant e Westbrook enfraqueceram a equipe, deixando o Thunder aquém do esperado nas temporadas seguintes. Em 2016, após uma temporada regular impressionante, o Oklahoma chegou aos playoffs com grandes expectativas. Durant e Westbrook estavam jogando no mais alto nível e a franquia parecia pronta para conquistar o tão sonhado título. Porém, a série das finais da Conferência Oeste contra o Golden State Warriors foi um marco crucial.
Oklahoma estava apenas a uma vitória de garantir a vaga nas finais da NBA, liderando a série por 3-1, mas os Warriors, impulsionados por Stephen Curry, Draymond Green e Klay Thompson, conseguiu uma virada histórica. A derrota foi dolorosa e deixou Durant com muitas dúvidas sobre o futuro de sua carreira em Oklahoma. Após a eliminação, o Thunder parecia estagnado. A equipe estava longe de ser um time perfeito, e a relação entre Durant e Westbrook, que sempre foi uma mistura de genialidade e atritos, estava cada vez mais tensa. Apesar das boas campanhas e de Kevin Durant ter sido um dos melhores jogadores da liga, o título parecia sempre distante. Quando Durant anunciou sua decisão de assinar com o Golden State Warriors, a reação foi imediata e polarizadora. Para muitos, a mudança foi vista como uma traição ao espírito da competição. O Warriors, que já havia batido o recorde de vitórias em uma temporada regular, 73/9, e conquistado o título de 2015, era claramente o time mais forte da liga. Durant não estava se unindo a uma equipe que precisava de uma estrela para ser competitiva. Ele estava indo para um time que já havia vencido sem ele, um movimento visto como um atalho para o sucesso, oposto à narrativa de superação que o basquete tanto valoriza. A crítica foi intensa. Em vez de se provar contra o melhor time da liga, ele se juntou a eles, levando questionamentos sobre a legitimidade de suas futuras conquistas. Com a mudança, Durant deixava de lado o potencial legado que poderia construir em Oklahoma City, mas em troca, passava a integrar uma das equipes mais talentosas e promissoras já vistas. Para seus defensores, a escolha de Durant era pragmática. Afinal, o Warriors oferecia não só uma chance real de título, mas também um encaixe tático perfeito, permitindo-lhe alcançar níveis ainda mais altos de desempenho. Mas essa decisão teria um preço. A partir daquele momento, seu legado seria constantemente questionado, com críticas sobre se ele havia realmente conquistado seus títulos ou apenas pegado carona em uma equipe já quase imbatível. Sucesso com o Warriors. A ida de Kevin Durant para o Golden State Warriors abriu uma discussão profunda sobre seu legado no basquete e o significado de suas conquistas. Desde o momento em que entrou em quadra ao lado de Curry, Klay Thompson e Draymond Green, o Warriors se tornou uma máquina imbatível. Com Durant, o time não apenas manteve o alto nível, mas se tornou praticamente invencível, conquistando o título de 2017 de forma dominante e repetindo o feito em 2018. Durant foi o MVP das finais nos 2 anos, demonstrando seu valor e respondendo em quadra a quem duvidava de sua capacidade de brilhar sob pressão. Deveria ser o ápice de sua carreira e o reconhecimento definitivo, mas para os críticos, ele não estava liderando uma equipe ou enfrentando desafios de construção de um time, mas sim se juntando a uma estrutura já montada, em um ambiente onde seu impacto parecia diluído em meio a um elenco extraordinário. Embora seu talento fosse indiscutível, o contexto em que ele estava inserido fazia suas conquistas parecerem menos autênticas e mais artificiais aos olhos de muitos analistas. Durant se viu preso em uma contradição. Mesmo sendo um dos principais motivos do sucesso dos Warriors, ele nunca foi visto como o verdadeiro coração da equipe. Sua presença em quadra era decisiva, mas sempre parecia que ele era um reforço, um complemento de luxo, e não o herói que havia conduzido o time ao título. Diferente de Michael Jordan com os Bulls, Kobe Bryant com os Lakers e LeBron no Cavs, Durant não tinha o peso total da responsabilidade, um elemento que para muitos é o que define a grandeza e a autenticidade do legado de uma estrela. A trajetória com o Warriors teve um ponto final em 2019, quando Durant sofreu uma lesão no tendão de Aquiles durante as finais contra o Toronto Raptors. A lesão encerrou sua participação e o afastou da liga, interrompendo o que poderia ter sido uma terceira conquista consecutiva. Ironia do destino ou não, mesmo no time dos sonhos, Durant não estava imune aos imprevistos e aos sacrifícios que marcam a vida dos grandes jogadores. Com essa lesão, ele deixou o Warriors e os títulos que tanto buscava, mas levou consigo o peso das críticas que o acompanhariam por toda a sua carreira. Brooklyn Nets, tentando reescrever a história. Ao deixar o Golden State Warriors em 2019, Kevin Durant sabia que carregava o peso de um legado questionado. Dessa vez, no entanto, ao escolher o Brooklyn Nets, ele parecia estar em uma busca de uma narrativa diferente, a de se tornar o líder indiscutível de uma franquia que nunca havia alcançado um título. Com essa decisão, ele parecia disposto a arriscar e se distanciar da imagem de astro secundário para enfrentar os desafios de comandar uma equipe desde sua construção. A princípio, essa escolha foi interpretada como um passo corajoso. No entanto, os riscos logo se materializaram. Durant chegou aos Nets ainda se recuperando da grave lesão no tendão de Aquiles, uma das mais temidas no esporte, o que significou que a temporada 19-20 seria desperdiçada em sua totalidade. Quando finalmente voltou às quadras,
Na temporada 2021, ele mostrou que ainda era um dos melhores jogadores da liga, com performances que reafirmaram sua habilidade inigualável. Mas mesmo diante de uma recuperação impressionante, o contexto do Nets estava longe de ser ideal. Em vez de um projeto coeso, Durant encontrou uma organização marcada por instabilidade. A chegada de Kyrie Irving e, posteriormente, James Harden parecia transformar o Nets em um super time no papel. No entanto, a dinâmica entre os três foi marcada por uma combinação de lesões, falta de entrosamento e controvérsias fora das quadras, especialmente com Kyrie Irving, cuja postura gerou ausências em momentos cruciais. Esse contexto testou a habilidade de Durant de sustentar o time em alto nível sob intensa pressão. Apesar de suas atuações espetaculares, ele se viu novamente em uma situação onde o sucesso dependia de fatores fora de seu controle. Esse cenário trouxe à tona um questionamento inevitável. Teria Kevin Durant se cercado de estrelas problemáticas para compensar sua própria incapacidade de liderar um projeto de reconstrução? A experiência no Brooklyn escancarou algo que Durant parecia sempre evitar: o desafio de liderar uma franquia enfrentando as adversidades como o cara da equipe. Embora seja uma estrela indiscutível, ele demonstrou mais uma vez que o comprometimento com o time e a capacidade de inspirar coesão nem sempre foram suas maiores qualidades. Mesmo sendo o motor do Nets em quadra, ele falhou em fazer com que o ambiente ao seu redor fosse sustentável e em exercer uma liderança consistente. Críticos sugerem que, ao invés de assumir a responsabilidade de uma reconstrução sólida, ele continuou a depender de um núcleo de estrelas voláteis, o que acabou enfraquecendo suas tentativas de reescrever sua trajetória. Essa nova jornada não trouxe os resultados esperados, e com isso, a tentativa de Kevin Durant de reinventar sua narrativa parece cada vez mais desgastada. O impacto da passagem pelo Brooklyn é ambíguo. De um lado, reafirma sua excelência técnica. De outro, reforça dúvidas sobre sua capacidade de construir um legado autêntico. Phoenix Suns, tentando outra vez. A chegada de Kevin Durant ao Phoenix Suns em 2023 parecia ser sua última tentativa de conquistar um título que tivesse um real impacto em seu legado. Ao contrário de suas passagens anteriores em super times, como o Golden State Warriors, o Suns era uma franquia promissora, mas ainda longe de ser considerado um super time. Para Durant, era a chance de construir algo próprio, livre das sombras de sua história com o Warriors e das críticas por pegar carona em times prontos para vencer. Porém, a jornada de Durant em Phoenix começou com a mesma pressão que o acompanhou em suas escolhas anteriores. Aos 35 anos, ele não tem mais o tempo de antes, e embora ainda seja um dos jogadores mais talentosos da atualidade, as dúvidas sobre sua capacidade de levar a equipe ao título permanecem. Com uma janela de oportunidades cada vez mais estreitas, Durant se vê em um time que, embora tenha grande potencial, ainda precisa de mais do que um talento individual para conquistar o tão esperado título. As expectativas sobre ele agora são mais amplas. Não se trata mais de simplesmente vencer, mas de provar que pode ser o motor de uma equipe vencedora sem depender de sistema prontos ou de alianças estratégicas com outras superestrelas. Assim, o que está em jogo no Phoenix Suns é mais do que apenas um título. É a chance de Durant, ao fim de sua carreira, mostrar que pode ser parte de um legado genuíno, sem depender de contextos favoráveis ou soluções rápidas. Qual o legado de Kevin Durant? O legado de Kevin Durant na NBA é um tema que gera discussões acaloradas e contraditórias. Por um lado, ele é indiscutivelmente um dos jogadores mais talentosos já vistos, com conquistas individuais impressionantes e títulos. Por outro lado, sua trajetória é marcada por escolhas que muitas vezes levantaram mais perguntas do que respostas, especialmente quando se trata de como ele chegou ao seu sucesso. Durant iniciou sua carreira como prodígio imediatamente, marcando sua presença na liga com habilidades que pareciam inatas. Sua trajetória no Oklahoma City Thunder, junto a Russell Westbrook e James Harden, foi um dos maiores exemplos de potencial não aproveitado. Mas ao mesmo tempo de como as circunstâncias de um time podem moldar a carreira de um jogador, a saída dele para o Warriors, ainda que uma jogada para conquistar títulos, virou um ponto de inflexão. Muitos o viam como alguém que buscava atalhos, não enfrentando os desafios, mas se unindo a uma equipe que já era uma potência, que vinha de um recorde histórico de 73 vitórias. Essa mudança, embora tenha rendido 2 títulos e a consolidação de seu nome no Hall da Fama, nunca conseguiu apagar a imagem de um jogador que não foi capaz de vencer por conta própria. A passagem por Brooklyn e agora sua chegada ao Phoenix Suns parecem refletir um desejo claro de reescrever o seu próprio capítulo na NBA. Mas mesmo com as novas oportunidades, a impressão é que Durant nunca escapou completamente das sombras passadas. Seu legado é paradoxal. Ele conquistou tudo, mas com uma aura de dúvida. Seu talento
é inegável, mas a reflexão que paira é se ele realmente foi o líder de uma construção vencedora ou se seu sucesso sempre esteve ligado a contextos e equipes que facilitavam seu caminho. A grande pergunta sobre o legado de Kevin Durant não se resume à quantidade de títulos, mas ao tipo de história que ele deixou. Ele sempre foi visto como alguém com poder de transformar jogos, mas faltou-lhe a capacidade de transformar um time de forma consistente e duradoura. Será que Kevin Durant será lembrado como um dos maiores jogadores da história ou será considerado apenas mais um talento genial que não soube aproveitar todo o seu potencial de forma autêntica? Seu legado, portanto, permanece em aberto, condicionado tanto às escolhas que fez, quanto à forma como ele responderá aos desafios da sua última fase na NBA. Bom, e é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa seu like, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber novos vídeos em primeira mão. Um abraço e até a próxima.